Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, tudo bem? O prefeito João Dado retirou o projeto que previa o pagamento de 13º salário para prefeito, vice e secretários. A ideia é reanalisar a pauta e esse projeto deu o que falar na sessão de ontem dos vereadores. Parlamentares reprovaram a aprovação em regime de urgência e se mostraram contrários à iniciativa. Sessão teve homenagem para a equipe do Jornal da Manhã Unifev. O projeto foi do vereador Meidão e comemora um ano de jornal no ar aqui na TV Unifev. Padre Silvio deve passar pela traqueostomia ainda hoje. Na cidade, os fiéis se unem para orar pela recuperação do padre, que é de Votuporanga e ficou por mais de 30 anos na paróquia Santa Luzia. Com as nossas orações, com os nossos momentos, assim, ele vai sair dessa. Hoje também tem oportunidade de emprego aqui para Votuporanga. Já estamos no ar. Começamos o TVU Jornal com uma boa notícia para quem passa pela rodovia Péricles Bellini. O governador Geraldo Alckmin anunciou hoje a recuperação da rodovia no trecho de Votuporanga a Cardoso. A Péricles está inserida em um pacote de recuperação de estradas. Mais de 361 milhões de reais serão investidos em obras que serão executadas em 23 rodovias. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe já acabou, mas o estoque ainda não. Por isso, a ordem é encontrar quem ainda não está imune da doença. O medicamento tem validade de 1 ano. Aqui em Votuporanga, as equipes da Secretaria da Saúde estão indo nas escolas. A vacina protege contra 3 tipos de gripe e agora veio onde está quem precisa de ser vacinado. As equipes da Secretaria da Saúde estão visitando os 17 centros de educação municipal. A ideia é aumentar o número de crianças vacinadas, já que elas formam o grupo que teve a menor adesão. A campanha acabou, porém nós, como existe estoque ainda, nós achamos muito bom, muito viável estar vacinando todas essas crianças para esse ano não ter mais esses problemas da gripe. A meta é vacinar 22 mil pessoas, mais de 19 mil já estão imunizadas. As netas da Rosália e da Lourdes agora também vão ficar longe da gripe. Aqui já vem, já estuda e já vai embora vacinado. E aí tá longe da gripe. Tá longe da gripe, né? Ficou bom, porque assim a gente não precisa ficar aí andando longe, né? Este ano a gente não teve ainda nenhum caso de H1N1. Isso porque no ano passado a campanha foi aderida por muita gente e a vacina vale por 1 ano. As unidades de saúde ficam abertas das 7 da manhã às 5 da tarde, então se você faz parte desse grupo, não deixe de ir. E a unidade de coleta de sangue de Votuporanga precisa de doadores. A capacidade diária do posto é coletar até 40 bolsas de sangue. Porém, os agendamentos realizados ao dia não chegam a 20. Para doar é necessário o agendamento prévio pelo telefone 17 3426 7530 ou ir pessoalmente no próprio local que fica ali em anexo ao mini hospital do Pozo Bom. Vamos falar agora da região, porque aqueles ataques cibernéticos voltaram a acontecer. A vítima da vez foram as unidades de Jales e de Fernandópolis, Hospital de Câncer de Barretos. Por isso a gente vai agora no Região em Minuto. E Angélica, que história é essa? Boa noite, Angélica. Pois é, Wender, o ataque também aconteceu com todo o sistema do Hospital do Câncer de Barretos. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. E em Fernandópolis, 150 pacientes vão deixar de ser atendidos. E em Jales, muita gente também teve que voltar para casa. O diretor-geral do Hospital do Câncer, Henrique Prata, disse que mais de 3.000 pacientes vão ser prejudicados, já que não há como acessar nenhum tipo de informação. Ele já pediu ajuda ao Ministério da Saúde e à Polícia Federal. E os hackers pedem dinheiro para liberar o sistema. Já em Araçatuba, um cavalo solto na pista provocou um acidente entre o carro e o caminhão hoje de manhã. Segundo informações da Polícia Rodoviária, um caminhão carregado com tomate e pimentão seguia pela rodovia quando atingiu o animal. O carro, que também tentou desviar do animal, capotou. E o dono do cavalo ainda não foi identificado. E o motorista da caminhonete que atropelou um homem depois de uma discussão em uma conveniência em Rio Preto na semana passada prestou depoimento ontem.
O motorista fugiu, mas a polícia conseguiu identificá-lo com a ajuda das câmeras de segurança e também pelo suspeito ter deixado cair o celular na hora da discussão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas o delegado poderá mudar o tipo de crime no decorrer da investigação. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. E toda a região e os fiéis aqui de Votuporanga se mantêm unidos em oração pelo Padre Silvio. Ele está internado na UTI há 10 dias. O carinho da população aqui da cidade é tão grande por conta dos serviços prestados pelo padre em mais de 3 décadas, quando esteve à frente da paróquia Santa Luzia. O Danilo conversou com alguns fiéis, então vamos ver na reportagem. Isabel e Marcílio estão entre os fiéis que estão em oração pela saúde do Padre Silvio Roberto dos Santos, que foi pároco da Igreja Santa Luzia por mais de 30 anos. Eu desejo que Deus faz a graça acontecer nele, se ele for por bem de Deus, que o milagre acontece. E esse milagre será acontecido em nome de Jesus. Se nós temos fé, nós confiamos em Deus, acreditamos que Deus faz as coisas, ele faz. Assim como nós os amamos, né? Estamos rezando para a sua recuperação. Silvio, Deus lhe abençoe e que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Você vai voltar na ativa e vai estar aqui em Votuporanga junto com a gente. Padre Silvio, que atualmente mora em São José do Rio Preto, está internado desde o último dia 18 na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, em decorrência de uma infecção no endocárdio, que é revestimento interno do coração. A todo momento, pessoas rezam na igreja pelo restabelecimento do padre e falam emocionados sobre ele. Padre Silvio, neste momento, precisa das nossas orações intensamente. E eu tenho, assim, até, como se diz, emociono, porque é um momento, assim, que é difícil, mas ele é forte. A fé dele é muito forte. E com as nossas orações, com os nossos momentos, assim, ele vai sair dessa. Sempre frequentei a comunidade aqui de Santa Luzia, sempre estive aqui presente e ele sempre foi o diretor espiritual nosso, né? Então ele tem um significado muito importante para mim, no meu crescimento espiritual. Manuela, que é sobrinha do Padre Silvio, fala do seu atual quadro de saúde. Bom, ele continua estável, né? Nós tivemos as informações que ele ainda continua estável, os exames têm apresentado melhora dia a dia. O quadro clínico, assim, em termos de rins, o coração, tudo está funcionando bem. O que ainda preocupa é a volta da sedação e uma melhoria na função pulmonar. Isabel pede que todos continuem orando e não resiste às lágrimas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às 5 horas da tarde, um boletim médico foi divulgado pela família do Padre Silvio. A nota reforça que a qualquer momento será realizado o procedimento de traqueostomia. A família pede que todos nós reforçamos uma corrente de oração. E agora à tarde, o presidente Michel Temer falou sobre a denúncia contra ele que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ontem ao Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, ele se defendeu. Segundo ele, a peça acusatória é uma ficção e afirmou que não há provas. Jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isto é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. Se alguém cometeu um crime, e eu o conheço, ou quem sabe se eu tirei uma fotografia ao lado de alguém, logo, a ilação é que eu sou também criminoso. Abriu-se, portanto, meus amigos, deputados, deputadas, senadores, senadoras,
minhas senhoras e meus senhores, um precedente perigosíssimo em nosso direito. Esse tipo de trabalho trôpego permite as mais variadas conclusões sobre pessoas de bem e honestas. Agora a denúncia é analisada pelos deputados e, se eles aprovarem, segue para o STF. A gente vai continuar acompanhando. E antes de irmos para o intervalo, olha que bonito esse IP do quintal da nossa telespectadora Leila Giora. Ela mandou para a gente agora à tarde. E se você tem algo bem legal aí na sua casa para mostrar, manda no nosso WhatsApp, também participe. A seguir você vai ver como foi a sessão de ontem da Câmara dos Vereadores. O projeto do 13º salário dos agentes públicos foi retirado da pauta. É já já. Estamos de volta com o TV Jornal. Hoje a umidade relativa do ar ficou um pouco mais baixa. Agora no fim do dia estava em torno dos 47%. E amanhã esse tempo seco deve continuar. Olá, boa noite. Amanhã em São Paulo o dia promete ser de sol com algumas nuvens e neva logo ao amanhecer. À noite terá poucas nuvens. A mínima prevista por lá é de 13 e a máxima pode chegar aos 24 graus. Em Rio Preto, o sol também deve aparecer durante o dia entre algumas nuvens e não deve chover. As temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão é que a quarta-feira seja ensolarada e sem chance de chuva. Os termômetros devem registrar mínimas de 15 e máximas de 30 graus. A umidade relativa do ar vai ficar em torno dos 50%. Amanhã eu volto, tenham todos uma ótima noite. É bom hidratar o corpo, hein, Naê? Até amanhã. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores. Inclusive, teve homenagem para a equipe do Jornal da Manhã Unifev a pedido do vereador Meidão. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Luiz Alves dos Santos, o reitor Rogério Mataruco e toda a equipe da rádio e TV receberam voto de congratulação pelo ano de transmissões do Jornal da Manhã Unifev. A homenagem foi recebida pelo gestor da Rádio e TV Unifev, professor Ramon Lombardi, e pela equipe de radialistas, jornalistas, estagiários, cinegrafistas, colunistas e técnicos da emissora. O Jornal da Manhã é transmitido de segunda a sexta-feira, às 8h15, ao vivo e de forma simultânea pela TV, rádio e pela internet, levando as notícias de Votuporanga para o Brasil e o mundo. É um dos poucos do país nesse sistema multiplataformas. Na sequência da sessão, por iniciativa da vereadora Edinalva Azevedo, o pastor evangélico Bruno Borges de Almeida, da Igreja Presbiteriana, também foi homenageado com voto de congratulação. Na ordem do dia, os vereadores se esforçaram para limpar a gaveta e analisar e votar 18 projetos de lei antes do recesso parlamentar. Entre os textos que tiveram aval da Câmara, foram aprovadas denominações de ruas, um convênio com o Tribunal Regional do Trabalho, parceria do município com a Associação de Apoio à Criança com Deficiência, a ACD de São José do Rio Preto, e abertura de cerca de R$2 milhões em crédito adicional para o Executivo. Parabéns para a equipe do Jornal da Manhã Unifev, que leva para Votuporanga e região as primeiras notícias do dia para você aí de casa começar o dia bem informado. E olha, voltando a falar dos projetos, ontem os vereadores recusaram analisar um que foi enviado em caráter de urgência de autoria do prefeito e que autoriza o pagamento de férias remuneradas e 13º salário ao prefeito, vice-prefeito e secretários. Caso fosse aprovado, o texto passaria a valer já no próximo mês. Em redes sociais, vários vereadores se pronunciaram contra a proposta que, caso seja apresentada após o recesso parlamentar, deveria enfrentar grande oposição. Deveria porque o prefeito João Dado resolveu retirar o projeto para reanálise jurídica, seguindo uma recomendação da Procuradoria-Geral do município. Em nota, a assessoria de imprensa explicou que esse projeto de lei teve como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurou o direito do recebimento do 13º salário e abono de férias para os agentes políticos, compreendidos como prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. Essa decisão foi no dia 1º de fevereiro de 2017. Empresa de imóveis contrata operador de máquina seccionadora, marceneiro, operador de desempenadeira, operador de fresadora e operador de furadeira múltipla.
os interessados enviar currículo para rh@atraente.com.br. Empresa contrata vendedor, de preferência homens maiores de 18 anos, com CNH e moto. Interessados em entregar currículo pessoalmente na Rua João Ferreira do Nascimento, no número 3029, no bairro Pozobon. E a Unifeb abriu 2 processos seletivos para a contratação de docentes dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Elétrica. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, unifeb.edu.br. Hamburgueria contrata chapeiro com experiência. Os interessados devem enviar os currículos para lepinguê.votoporanga@gmail.com. No próximo bloco, vamos ver como os jovens, o futuro do nosso país, estão vendo tudo isso que está acontecendo lá em Brasília. A grande maioria considera que a nação é pouco ou nada ética. Muito triste, né? E também vamos falar sobre os jogos do azar. A legalização do jogo do bicho, por exemplo, volta a ser discutida. A gente já volta. Aqui no Brasil, os jogos do bicho e máquinas caça-níqueis, por exemplo, são proibidos atualmente, mas um grupo tenta reverter essa situação por conta do aumento desses locais que funcionam clandestinamente. Em São Paulo, empresários, parlamentares e investidores discutiram a legalização dos jogos de azar. A construção luxuosa na zona oeste de São Paulo já foi sede de um dos maiores bingos da cidade. A rede empregava 3.300 funcionários, mas o prédio está fechado há 10 anos, desde que o bingo foi proibido no Brasil. O Supremo Tribunal Federal cassou a autorização de funcionamento dos bingos de forma definitiva em 2007. Outros jogos de azar, como cassino e jogo do bicho, foram proibidos no Brasil há mais de 70 anos, pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. Desde então, os jogos de azar no Brasil crescem na clandestinidade. Apesar de ilegais, eles movimentam mais de 20 bilhões de reais por ano. Se fossem regularizados, poderiam gerar cerca de 80 bilhões ao país, segundo estimativas divulgadas neste encontro entre empresários, políticos e investidores. A regularização dos jogos de azar foi o tema central do evento. Hoje, 2 projetos de lei tramitam no Congresso. Se forem aprovados, vão permitir a construção de cassinos, a legalização do jogo do bicho, dos caça-níqueis, de bingos e de outras atividades de azar, inclusive online. É importante se regulamentar, ter tudo na lei, fiscalizado pelo Estado, arrecadando receitas e, volto a dizer, saindo da clandestinidade. Para este empresário, a regulamentação dos jogos de azar seria positiva para o turismo. Que hoje nós temos em média 250 mil brasileiros por ano que vão no exterior para jogar. Então, já poderia ter uma retenção desses jogadores para cá. E quantos a mais a gente poderia trazer? 500 mil, 1 milhão? Este promotor afirma que a legalização pode favorecer a prática de crimes. Que essa experiência de legalização nós já passamos recentemente e foi uma experiência desastrosa. Serviu o jogo, quando legalizado, de uma verdadeira lavanderia de lavagem de dinheiro para o tráfico de entorpecentes, para a corrupção, dentre outros esquemas. A ACV promove amanhã a Assembleia Geral Ordinária que vai eleger a nova diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da entidade. A primeira convocação será às 8 horas da manhã no auditório e é chapa única. A entidade já teve 39 presidentes, além do advogado Celso Penha Vasconcelos, que está à frente da diretoria desde julho do ano passado. E o nosso país não vem passando por uma boa fase, a gente já sabe bem disso, né? Mas como será que os jovens, o nosso futuro, estão vendo tudo isso? Uma pesquisa revelou que, infelizmente, a visão que eles têm agora é que o país é pouco ou nada ético, como vamos ver na reportagem. A Marina estuda História. Escolheu o curso pensando em ser professora e contribuir para que a sociedade brasileira venha a ser mais ética. A gente aprende desde pequeno que tem muita coisa que a gente pode contornar, colocar debaixo do tapete, por exemplo, furar fila ou tentar ganhar alguma vantagem nas coisas, que são tipo assim, isso faz parte da vida, isso é para você conseguir subir. E ela faz parte dos 90% dos jovens de 14 a 24 anos que consideram um país pouco ou nada ético. Para eles, nem mesmo amigos e parentes são vistos como exemplos de pessoas éticas.
A maioria dos jovens não considera a sociedade brasileira ética, mas se esforça para ser. Mais de 60% deles dizem que buscam ser éticos na maior parte do tempo. É o caso do Marco Aurélio. Eu trabalho num órgão público. Eu sempre tento trabalhar de forma ética para que eu não fuja daquela noção de funcionário público, para que eu sempre siga as leis e que eu seja um funcionário, como posso dizer, um funcionário padrão. O estudo foi realizado pelo Datafolha, a pedido do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Nós quisemos ouvir os jovens para entender qual a percepção que ele tem sobre esse tema que para nós é tão importante. E ele diz exatamente isso, que ética está relacionado com o outro. É uma relação de convivência. Ele faz também a ligação de ética com honestidade, com valores, com moral, com bom comportamento. Para este pesquisador, o resultado do levantamento reflete bem o cenário político atual. A juventude ela foi formada nos últimos 14, 15 anos, imersa num cenário repleto de denúncias de corrupção que foram realizadas pela mídia, né? Então esse pessoal, esse público acabou adquirindo uma visão negativa, né, sobre o comportamento social e ainda mais nas relações políticas, na esfera pública. A questão é abrir para o debate, né, a discussão sobre o que é ético, o que é corrupção, e a fim de que os jovens tenham uma instrução maior a respeito dos problemas que a corrupção cria para a sociedade, né? É realmente todo mundo participando e tentando mudar um pouco tudo isso, né? Afinal, a gente tem a democracia nas nossas mãos. E você já sabe onde rever as nossas reportagens. Pode ir lá no nosso site ou no nosso Facebook. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.